Primeira conversa. Quando o santo e sábio Vasistá, vestindo um hábito amarelo e levemente inclinado, fez a sua entrada às 6 da manhã na Assembleia Real, o soberano e os seus ministros levantaram-se e todos em pé exclamaram: Om Namo Narayanaya Mahatma. O santo Rishi benzeu-os e, ocupando o assento mais elevado, começou a falar dirigindo-se ao príncipe Rama. E então ele disse: qualquer que seja a companhia com que se encontre quando cumpre com os deveres da vida, o homem sábio controla os movimentos da sua mente. Não deve ser absorvido pelas preocupações do mundo, nem ocupar-se de pensamentos relativos às coisas desta vida. A mente não se deve deixá-la errar pelo extenso âmbito dos prazeres exteriores, nem apegar-se aos objetos e às ações dos sentidos. Deixa que descanse unicamente em Budi, sem que goste de delícia alguma, senão na sua própria delícia. O homem sábio permanece completamente em si mesmo, e a sua tranquilidade de espírito é comparável à firmeza de um cume dos Himalaias. É imutável o tempo todo e em todas as estações. Um estado de mente assim alcança a maturidade com o tempo e adquire-se com a prática constante de yoga e com o serviço ao mestre. Então, o yogi liberta-se tanto do sofrimento como do medo e supera as ilusões e aflições do mundo. Não teme perder esse estado. Quem tiver chegado a esse objetivo, afasta com riso e desprezo a turbulenta esfera da terra, como alguém que, a partir de uma elevação, observa sorridente os objetos situados debaixo dele. Ó Rama, os mestres de Yoga, Adhyatma, afirmam que um dos meios mais fáceis para alcançar esse estado é a suprema devoção a Deus, assim como o Yoga. Tu, porém, ó Rama, conheceste a verdade, ao saber que Deus governa o mundo, e entendeste a natureza divina na totalidade do seu triplo estado. Como não vês o oceano senão uma única e vasta substância, a água, tampouco no império do universo distingues outra coisa que não seja o Senhor universal. Assim, como a percepção de uma flor é acompanhada pela percepção do seu perfume, também o conhecimento de Atma é inseparável do conhecimento da mente. Como no espelho não se vê mais que uma parte dos céus que cobrem o todo, assim o onipresente Atma não pode perceber-se mais que em parte no espelho da mente. O Espírito Supremo, não limitado pelo tempo nem pelo espaço, dá a si mesmo, pela sua própria vontade e em virtude da sua onipresença, as forças limitadas de tempo e espaço. Percebe que o mundo não tem nada de substancial, embora possa parecê-lo. Não é mais que vazio, só uma aparência criada pelas imagens e fantasias da mente. Percebe que o mundo é um teatro de sortilégios procedente da magia de Maya. Todo este mundo é Brahma. O que há fora dele? Onde poderia vir isso? Onde encontraria lugar? O mundo é criação do erro e ídolo dos insensatos. Separa dele todo desejo falacioso e todo pensamento, ó Rama, ó Filho bem-amado, e recorda-te do teu sempre luminoso Atma. Rama refletiu sobre as palavras do seu santo instrutor. O que significa essa peregrinação que fazemos pelo mundo? Pensou. Por que é que todos esses seres humanos e animais se veem forçados a fazer a sua entrada e saída no cenário deste teatro evanescente que é a vida? Qual é a natureza da nossa mente e como deve governar-se?
O que é esta maia do universo? Qual é a sua origem e como podemos eludi-la? Como aprisiona a mente? E que vantagem ou desvantagem há em desembaraçar-se desta ilusão? O que disse Muni dos métodos destinados a dominar os apetites do espírito e dos resultados que com eles se obtém? O que disse da tranquilidade do espírito? Os nossos corações e as nossas mentes são quem tendem a desvendar o mundo fenomênico para nós e, dessa existência irreal, fazemos uma realidade. Todas essas coisas estão entrelaçadas entre elas em nossas mentes e se dissipam quando os nossos apetites mentais diminuem. A débil luz da razão vê-se eclipsada pelas sombras nuvens das paixões e cobiças. Como posso, pois, distinguir o verdadeiro do falso? Por um lado, a mente conduz-nos ao conhecimento espiritual e, por outro lado, desvia-nos rumo ao mundano. Quando se acalmarão por completo as minhas ansiedades? Quando terminará a minha inquietude? Quando será que a minha mente possuirá a sua santidade? Quando deterá o meu capricho seu voo para concentrar-se na verdade interior? Quando será que a minha mente se absorverá no Espírito Supremo, como se apazigua uma onda agitada no seio de um mar calmo? Quando a luz da razão dissipará esta sombria nuvem de ignorância que envolve a minha essência divina, com o véu dessa forma lamentável? Tenho que refletir sobre os ensinamentos do bem-aventurado sábio e depois sobre a conduta que deve seguir quem aspira à libertação. Quero praticar a virtude com uma intenção pura e servir o meu instrutor. Devo ter ouvidos surdos para tudo que não é divino. Devo viver em oração e meditação. Segunda conversa. Quando a música anunciou a chegada de um novo amanhecer, Rama, junto ao seu pai, o rei e seus irmãos, voltou à assembleia. O bem-aventurado Vasistha disse: Ó Ramaji, entende que este mundo é uma contínua ilusão alimentada por homens de natureza apaixonada ou indolente. Eles são quem mantém este edifício irreal, da mesma maneira que os pilares seguram uma construção. O homem inteligente deve observar os fenômenos do mundo e discernir neles o real do irreal, ater-se apenas à realidade. A mente é quem cria o mundo e o desintegra na sua própria imaginação. O melhor meio de preservar a mente da ilusão é, antes de tudo, conhecer os elementos desta sabedoria sagrada, depois a prática do humor estável e, por último, o convívio com homens bons, que conduz o espírito até a pureza. A mente penetrada de santidade e de humildade deve recorrer a mestres de yoga que contem com a nossa bênção e que estejam versados em filosofia. Graças aos seus ensinamentos, a mente chega a perceber, pelas suas próprias meditações, a presença de Deus em si mesma e vê o universo desvendar-se perante ela com os claros raios da luz. O Espírito Divino é impecável e, quando se dá a conhecer a mente humana, deixa de subsistir até o último ápice de erro. Ó homens, desconhecendo o Espírito Divino, Brahma, não fazeis mais que submeter vossas almas ao sofrimento, e, por outro lado, conhecendo Brahma, alcançais a felicidade eterna e a serenidade. Ó Ramaji, entende que o espírito vê-se tão pouco manchado pelo seu vestido externo como o céu pelas nuvens de pó. Por mais externos que sejam, todos os fenômenos do mundo que percebemos ao nosso redor não são senão as ondas do oceano ilimitado do Espírito Divino.
meditando sobre o Espírito Supremo dentro de ti e contemplando a luz da tua pura Budi, submergirás na glória de Brahma. Sê tolerante, calmo e de humor estável. Mantém-te ponderado, reservado em palavras e doce em tua mente, e sê como uma joia preciosa que brilha com a sua luz interior. Ver-te-ás assim, livre do tráfego febril desta vida mundana. Liberta-te do hábito dos teus desejos e limpa dos teus olhos o adorno da afeição ilusória. Deixa tua mente satisfeita repousar no teu Atma e liberta-se das obsessivas inquietudes do mundo. Conhecendo a irrealidade do mundo, nenhum homem com sabedoria se deixa enganar pelos seus sempre imutáveis cenários. O mestre espiritual é quem, com a justiça da sua argumentação, desperta a mente indolente e dormente e quem, em seguida, instiga nela a palavra da verdade. Primeiro servindo com diligência aos bons e compassivos gurus, e depois, graças ao raciocínio, os homens de intenção pura alcançam a luz da verdade percebida como um resplendor divino na sua mente. Chegam a ser como eu sou, ó Ramaji. Perguntou então Rama: diz-me, ó sábio de mente elevada, como pode a criação proceder do Supremo Brahma, de quem disseste que está imóvel no vazio? Então respondeu Vasistha: ó príncipe, a natureza de Brahma é de tal modo que todo o poder procede incessantemente dele. Por isso disse que todo o poder reside nele. Nele estão a entidade e a não entidade. Nele também estão a unidade, a dualidade e a pluralidade, assim como o princípio e o fim de todas as coisas. Disse Rama: venerado Senhor, as tuas palavras são muito escuras e não consigo compreender o que dizes. Tudo o que está produzido por algo é invariavelmente da mesma natureza que o seu produtor. A luz é produzida pela luz, o trigo pelo trigo, e o homem nasce do homem. Logo, o criado pelo Espírito imutável deveria ser também invariável e de natureza espiritual. Por outro lado, o Espírito inteligente de Deus é puro e imaculado, ao passo que a criação é impura e feita de matéria grosseira. Ao escutar essas palavras, disse o grande sábio: Ramaji, Brahma é tudo pureza, e não há impureza alguma nele. As ondas que se movem na superfície podem ser fétidas, mas não contaminam as águas profundas. Então replicou Rama: Senhor, Brahma está isento de sofrimento, enquanto que o mundo está cheio dele. Por isso não posso compreender-te quando dizes que este é uma produção daquele. Perante essas palavras, o grande sábio Vasistha guardou silêncio. E então fez para si mesmo a seguinte reflexão: não é culpa do homem instruído duvidar de uma coisa enquanto não lhe tenha sido explicada de maneira satisfatória, como é o caso do príncipe Rama. Mas o homem instruído com meias verdades não está apto para receber um ensinamento espiritual, já que a sua visão do mundo visível circunscrita aos objetos imediatos e demonstra a causa da sua perdição. Quem chega a contemplar a luz transcendente e vislumbra com claridade as verdades espirituais, não sente o desejo de prazeres sensoriais e, com o tempo, chega à conclusão de que Brahma é tudo em tudo. O discípulo deve primeiro estar preparado e purificado pela meditação, piedade e prática de yoga, assim como pelo exercício cotidiano da calma e autocontrole,
Então se irá iniciando lentamente na convicção de Kam Brahma. E então falou Vasistha: dir-te-ei, ó Rama, no final destas conversas, se o desejo dos corpos grosseiros pode ou não atribuir-se a Brahma. Neste momento, entende que Brahma é onipresente e onipotente, que penetra tudo e que ele é todo ele mesmo, da mesma maneira que os magos, mediante práticas diversas, produzem à vista das pessoas numerosas coisas que são irreais aparências. Tudo que se produz, com qualquer forma, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, não é senão uma variação da realidade única que existe por si mesma. Por isso, ó Rama, deverias maravilhar-te de cada mudança acontecida no tempo e no espaço, que está cheio do Espírito de Deus e ilustra o aspecto ilimitado do infinito. A mente daquele que em tudo vê Deus e permanece firme de caráter já não tem razão de flutuar segundo as variações da natureza ou das vicissitudes da sorte. O Senhor manifesta os poderes que residem nele, como o mar manifesta as ondas sem sair de si mesmo. A mente que é testemunha das verdades espirituais estabelece em perfeita equanimidade, sem ser afetada pelos acidentes exteriores, vislumbra que a luz da verdade reside nela. Quando há uma lamparina, também há luz, e o sol radiante traz consigo o dia. Onde há uma flor, também há perfume. Assim, onde há o espírito vivo, está o conhecimento do mundo. O mundo que aparece ao seu redor é como a luz de Atma. As almas dos homens estão dotadas deste conhecimento desde que nascem. Depois, à medida que crescem, desligam-se durante o curso de tempo em forma deste amplo bosque que é o mundo. Entende, ó Ramaji, que mesmo que ao falar dele se diga correntemente, tudo está criado por, ou tudo vem dele. Na realidade, no sentido espiritual, não é assim. Nenhuma mudança, nenhuma separação, nem nenhuma relação de espaço ou de tempo tem que ver com o Supremo, que é imutável, infinito e eterno. Nem aparecimento ou desaparecimento algum lhe concerne. A mente, por ter nascido dele, dispõe tanto do poder como da inteligência de seu intelecto e, se aplicar com ardor, alcança a meta proposta. Dizer que a chama de um fogo é produto de outra chama é um sofisma, e uma asserção assim não contém a verdade. Não se trata de um produto, senão da mesma coisa. Para entender que um seja o produtor de outro é igualmente falso, dado que o Brahma único não pode, sendo infinito, produzir outra coisa que ele mesmo. Brahma é o intelecto, Brahma é a mente, é a inteligência. O universo inteiro é Brahma, e contudo, ele está para além de tudo isso. Na realidade, o mundo é uma não entidade, já que tudo é unicamente Brahma. Nada pode provar-se como absolutamente certo para além da existência de Brahma. Prolongar-me-ei por completo sobre este tema, ó Rama, nas minhas últimas conversas. Como uma arma é esquivada por outra e uma forma de impureza pode ser apagada por outra, nada pode provar-se como absolutamente certo para além da existência de Brahma. Prolongar-me-ei por completo sobre este tema, ó Rama, nas minhas últimas conversas. A tua mente deve progredir mais antes que possas compreendê-lo. Como uma arma é esquivada por outra e uma forma de impureza pode ser apagada por outra, como um veneno elimina-se com outro,
Assim, a abolição do conhecimento errôneo por um conhecimento superior traz alegria à mente. A existência do mundo depende de fato da existência do Supremo Brahma. Sabe-o e não te perguntes como ou de onde há chegado à existência. Domina os teus desejos e pratica a renúncia e o desapego. Serve todos os seres vivos, escuta os ensinamentos e sê simples de espírito. Não te pareças com aqueles que, presos na centuplicada armadilha de vãos desejos e submetendo-se às múltiplas formas das suas ânsias, passam de um corpo a outro, de encarnação em encarnação, como os pássaros voam de uma árvore para voltar a pousar noutra. Tenta desfazer-te de todo o desejo terreno, ó Rama, e consagra o teu coração ao Santo Yoga. Terceira conversa. Continua o bem-aventurado Vasistha. Deves considerar todas as coisas à luz dos Shastras e penetrar no seu verdadeiro significado. Também tirarás proveito dos ensinamentos do teu mestre, meditando neles na tua mente e com um constante empenho em desdenhar o visível até que chegues a conhecer o Uno invisível. Pode chegar a esse estado de santidade mediante a quietude, o conhecimento dos Shastras e da sua doutrina, escutando as homilhas dos mestres espirituais, assim como adquirindo a convicção de que és capaz de consegui-lo. Disse Rama: Santo instrutor, tu és o sol do dia do conhecimento espiritual. És um fogo resplandecente na noite das minhas dúvidas. És a lua que refresca o calor da minha ignorância. Sê suficientemente bom para explicar-me quem tem maior mérito, o devoto que vive em sociedade ou aquele que se retira em solidão. Respondeu Vasistha: ambas almas são felizes enquanto gozem de calma em si mesmas. Quem vê as qualidades e propriedades das coisas como algo distinto do espírito, goza de uma paz serena dentro dele que se chama Samadhi. O homem de mente esclarecida, que é ativo no mundo, e o sábio iluminado que permanece no seu retiro, são semelhantes na sua serenidade espiritual e indubitavelmente atingiram o estado de beatitude. Na atividade ou na inatividade da mente reside a única causa da agitação ou da tranquilidade dos homens. Desejos urgentes invadem a mente da vaidade que corresponde à sua natureza, e essa é a causa de todas as suas desgraças. Esforça-te, portanto, em atenuar a todo momento as tuas inclinações mundanas. Quando a mente está em paz porque se libertou de temores, aflições e desejos e se estabelece no repouso, esse estado chama-se Samadhi. A casa dos chefes de família que tenham dominado bem a sua mente e tenham abolido o seu sentido de egoísmo é tão boa como a solitude da selva, a frescura das grutas ou a paz dos bosques, ó Ramaji. Os homens de mente apaziguada observam os mais esplêndidos monumentos urbanos com o mesmo olhar impassível com que contemplam as árvores de um bosque. Quem no seu espírito mais interior vê o mundo em Deus é de fato o Senhor da humanidade. O mundo não é senão paz para os yogis de mente controlada. É a mente divina que o manifesta em forma de ego, e o mesmo ocorre no mundo. Aquele que atingiu a paz exterior e interior graças à prática de yoga e da virtude, assim como pelo serviço ao seu instrutor, e considera o mundo como algo inseparável de Deus, esse goza de Samadhi em todas as partes. Mas aquele que sente diferenças e separa o seu ego dos demais,
vê-se incessantemente cambaleado pelas ondas redemoinhas do mar. Aquele que cumpre com o seu dever mediante os órgãos de ação, enquanto guarda sua mente na meditação interior, e não é afetado pela alegria ou a aflição, chama-se yogi impassível. Aquele que contempla com calma o rumo do mundo tal como se desenrola, ou se apresenta perante ele e permanece sorridente apesar das suas vicissitudes, chama-se yogi impassível. Aquele que tenha chegado a um desapego espiritual e a uma serenidade tais, realiza a perfeição suprema e é-lhe indiferente ser exteriormente elevado ou rebaixado, viver ou morrer. Tanto lhe faz viver entre luxos na sua casa ou estar retirado da sociedade aguardando silêncio. Para ele, tudo isso é o mesmo. O conhecimento da extinção de toda a existência em Deus é o único remédio capaz de curar o erro, que consiste em julgar-se uma entidade dualista separada. É o único meio de conseguir a paz da mente. Assim como o desvanecimento da ilusão, que confundia uma corda com uma serpente, proporciona paz e alegria, a destruição do egoísmo em Atman traz paz e calma à mente. Nenhum desejo agita a mente assim apaziguada, como nenhuma semente germina dentro de uma pedra. E os anseios que às vezes possam manifestar-se são como as ondas do oceano, que emergem e se submergem no mesmo elemento. Tudo está na mente, e a totalidade desse universo, sem divisão nem dualidade alguma, encontra-se nela. Ela é uma com Deus Supremo. Quando se liberta da sua habitual inconstância e do seu aquecimento febril, reencontra a sua antiga serenidade, como a onda, ao romper, retorna ao estado da água calma de onde saiu. Guiadas pela sua avidez, as almas pequenas vivem entre ocupações que as enchem de preocupação, como o fervedouro de insetos na lama, e a sua avareza leva-as a cobiçar apenas coisas exteriores e a esquecer-se o Atman Supremo no seu interior. Ó Ramaji, quando conseguires contemplar a grandeza do teu Atman à luz do santo Yoga ensinado pelo ilustre Manu, descobrirás que és maior que o céu e o oceano juntos. Entende, ó príncipe bem-amado, que como o sol, que após ocultar seus nossos olhos não deixa de enviar a luz ao outro hemisfério, o teu intelecto continuará iluminado, inclusive depois de ter decorrido seu curso nesta vida. Liberta, porém, o elefante, a tua mente, das cadeias do egoísmo e dos entraves da avareza. Quando o bem-aventurado sábio Vasistha concluiu seu discurso à Assembleia Imperial, inclinou-se respeitosamente em homenagem aos yogis e brahmacharis. O imperador e os seus filhos ofereceram-lhe flores, água e presentes. Os devas fizeram chover flores celestiais e todos exclamaram: Jai, Jai, Jai. Quarta conversa. Disse então Rama: Senhor, como podemos deter a roda da ilusão, que com a sua rápida rotação constantemente moe cada parte do nosso corpo? Respondeu Vasistha: Entende, Rama, que o mundo, com seu curso circular, é a grande roda, e o coração humano o seu cubo ou o seu eixo, o qual, devido à sua contínua rotação, produz toda esta ilusão dentro da sua circunferência. Se com o teu valente esforço fores capaz de parar esse movimento do teu coração, deterás ao mesmo tempo a rotação da órbita da ilusão. A mente que descuida este conselho expõe-se a uma miséria sem fim, enquanto que se o mantiver sempre presente no seu espírito,
evitará todas as dificuldades deste mundo. O mundo está na mente, como o ar está contido num recipiente, e és o contínuo prisioneiro desse mundo mental imaginário, que é o teu, como uma mosca encerrada no recipiente. Não conseguirás a libertação senão escapando desse encarceramento, como a mosca sai voando ao ar livre. O meio de desembaraçar-te dessa ilusão da mente é fixar a tua atenção no momento presente e evitar que os teus pensamentos se dirijam aos feitos passados ou futuros. A mente está obscurecida enquanto a bruma dos seus desejos e caprichos a envolve, como o céu está encoberto enquanto nele se acumulam as nuvens. Quando na mente se produz uma atividade, esta vê-se inevitavelmente acompanhada de um cortejo de desejos, assim como do sentido de prazer e do sofrimento. Sentimentos e paixões formam a sua escolta, como vagueiam os corvos perto de um vulcão extinto. As almas dos sábios não carecem de atividade, mas, como conhecem a vaidade das coisas terrenas, o que carecem é desses sentimentos que aprisionam. Adquiriram conhecimento da realidade da inexistência dos objetos e feitos terrenos, graças ao conhecimento da natureza das coisas e ao estudo dos ensinamentos de Yoga Adhyatma, que se transmitem nos satsangas e noutros lugares, e graças também à sua assiduidade com o Mestre, à sua prática da meditação e à sua vida livre de egoísmo. Deixa de lado tudo que seja tangível ou que possas conseguir com a tua ação pessoal. Permanece impassível e indiferente perante tudo o que seja do mundo. Remete-te unicamente à tua consciência do infinito. Pensa de ti mesmo que dormes quando estás desperto. Pensa de ti mesmo que és todo e uno com o Espírito Supremo. Reverenciamos aqueles yogis que conheceram a natureza de si mesmo e tenham alcançado o estado espiritual. À vista de Atma, as luzes dos corpos celestes se extinguem como velas, e o resplendor do sol não é mais que um débil reflexo da luz das luzes. Quem conhece a verdade de Deus ocupa uma classe superior dentro da humanidade pelo seu alto sacrifício e pela grandeza da sua mente, e conseguiu graças à prática de yoga. Aqueles que ignoram a verdade são mais vis que os asnos e as demais criaturas bestiais que vivem sobre a face da terra. São inferiores aos mais baixos insetos escondidos em buracos subterrâneos. Com eles não se pode contar. É preferível manter-se afastado. O homem não espiritual dá tombos por essa terra e deixa-se consumir pelas suas preocupações, como é devorado um cadáver pelas chamas da sua pira funerária. Mas o yogi é consistente da sua imortalidade. Não esperes podar com o machado afiado da razão o grosso tronco da árvore envenenada da avareza que se ergue como uma montanha na cavidade do teu coração. Corta o ramo das esperanças e apressa-te a desbastar as folhas do desejo. Rama, escuta o que o teu Senhor diz aos futuros yogis. Afugenta a mente voraz que, como um corvo, nidifica no teu coração. Ela gosta de frequentar os lugares hediondos, da mesma forma como planam os corvos sobre os campos reservados a rituais funerários, e as gralhas elegem como sua vivenda onde reina a sujeira, e se saciam comendo a carne que apodrece nos ossos. A mente voraz utiliza os seus lábios, como a gralha o seu bico, apenas para atacar os demais. Percebe que a avareza é uma serpente venenosa que, com o seu mortal alento, mata a quem lhe obedece. Essa serpente é a causa da ruína da humanidade. Já que o todo único está na mente,
Não há lugar para o lamento de ter perdido o que seja. Aquele de intenção pura, que se tenha consagrado a Deus e que tem como única companhia Kendin Fuji, ao seu redor o conhecimento do yoga, é tão belo como o cisne branco entre os graciosos pássaros de um lago de ondas prateadas. As almas que nessa vida põem sua confiança em objetos mundanos não podem saborear a verdadeira felicidade. Os desejos e pensamentos da mente determinam seu nascimento numa próxima encarnação. Daí que o recém-nascido se veja presenteado com grande quantidade de sono porque crê que está morto e repousa na noite da sua morte. A busca da bondade e da grandeza faz um homem grande ou bom, da mesma maneira que quem quiser ser o Indra, quando dorme sonha com seu próprio senhorio. Uma busca sem reservas da verdade extinguirá imediatamente os teus desejos, e a extinção dos teus desejos restabelecerá a paz na tua mente. O objetivo da sabedoria é o conhecimento de que no mundo não há nada real. Os verdadeiros yogis, que colocam seu progresso espiritual sobre toda outra ganância, que respeitam tanto a verdade como o instrutor, que vivem para a verdade divina, têm o poder de submeter às suas ordens o seu próprio destino. Podem transformar em bem todos os males e tornar perpétua a sua prosperidade. Quem em si mesmo percebe a onipotência do Espírito Infinito e faz dele a sua residência, tem a justa percepção. Quem vê a sua mente como um fio no qual todas as coisas estão enlaçadas como as contas de um colar, tem a justa compreensão. Quem considera que o que se chama os três mundos não são mais que os fragmentos do seu próprio si mesmo, envolvendo-o como as ondas do mar, tem razão. Quem observa o frágil mundo com comiseração, experimenta na terra a mesma compaixão que experimentaria se tratando da sua irmã pequena, é sábio. Ao chegar a hora das orações da noite, o bem-aventurado sábio terminou o seu discurso. Toda a assembleia se levantou e derramou flores sob o trono de Vyasa, exclamando Jai, Jai, Jai. Quinta conversa. Disse o bem-aventurado Vasistá: o egoísmo é a raiz das formas de sofrimento mais extensas pelos bosques deste mundo, cujas árvores produzem as envenenadas flores dos desejos. Portanto, ó Rama, esforça-te com diligência em fazer desaparecer do teu coração o sentido de egoísmo e busca a felicidade, comprovando em cada momento o nada do teu pequeno eu. O erro do egoísmo é comparável a uma nuvem escura. Esconde nas suas trevas o brilhante disco da lua da verdade e oculta da nossa vista os seus raios luminosos. A errônea impressão de realidade do mundo não pode apagar-se sem o conhecimento da sua irrealidade, conhecimento que procede dos Shastras e dos lábios vivos de um instrutor. Aquele que prega a realidade do mundo e a realidade de Brahma é levado em brincadeira pelo ignorante, que o vê como louco. O sábio e o ignorante não podem estar de acordo sobre este tema. Não podem entender-se os bêbados com pessoas sóbrias. O homem inteligente, que crê que o Espírito Supremo e sempre sereno de Brahma penetra o universo, não pode ser desviado de sua sólida convicção. Os ignorantes desconhecem a noção de espírito. Creem que a matéria é a causa e o efeito da sua própria produção. Mas o homem dotado de sabedoria discerne o espírito dominado em todas as formas de criação, da mesma maneira que vê a substância, ou seja, o ouro em todos os adornos feitos desse metal.
Apenas há um ser realmente existente. É em si mesmo verdade e consciência. A sua natureza é paz e pura inteligência. É imaculado, onipresente, em constante quietude, sem altos e baixos. Sendo quietude e calma perfeita, não vê nada na existência, e as suas criações subsistem nesse repouso como partículas do seu próprio esplendor. Da mesma maneira que se vêem brilhar as estrelas na obscuridade da noite e emergirem as ondas na superfície das águas, assim todos esses fenômenos se manifestam na sua realidade. Tudo que este ser quiser ser, no ato se autoconcede, sendo. Apenas essa inteligência é a verdadeira realidade, e todas as demais são reais apenas na medida em que as vemos sair dela e voltar a ela. Também nós temos surgido dessa vontade divina. Assim, em nenhum de nós há realidade nem irrealidade. Essa inteligência desperta chama-se mundo fenomênico. Agora escuta, ó Rama, e te ensinarei a conhecer essa verdade divina. O homem de mente elevada observa o mundo como observaria uma folha de palha e repele as suas preocupações como se despoja uma serpente da sua pele. Aquele cuja mente é iluminada pela maravilhosa luz da verdade, do santo yoga, encontra-se sempre debaixo da proteção das leis espirituais, da mesma forma que o ovo do mundo está sempre protegido por Brahma. Aproxima-te do instrutor, ó Rama, com fé e veneração, e escuta todos os dias a verdade sagrada que sai dos seus lábios, servindo com todas as tuas forças. Por ele receberás um dia a verdade divina e serás livre. Quem for conhecido pelas suas virtudes tem o poder de governar o seu destino, de transformar os seus males em bens e de tornar duradoura a sua prosperidade. Quem está insatisfeito com o seu presente estado e deseja progredir, assim como aqueles que têm sede de conhecimento e buscam a verdade, esses são chamados com toda a razão de seres humanos. Todos os demais não são mais que brutos. O renovado desejo de gozar do que se gozou e de voltar a ver o que se já viu não é o meio de desembaraçar-se do mundo, senão a causa de numerosos nascimentos devidos a esses mesmos prazeres. Que repercuta no mundo a grandeza das tuas virtudes, a tua renúncia, a excelência da tua conduta, o teu serviço desinteressado aos homens e a tua consagração a Deus, porque daquelas cujas boas ações resplandecem como a luz da lua, se diz que estão verdadeiramente vivos, enquanto que os demais, que não alcançam renome semelhante, estão mortos, mesmo que vivam. Os frutos da realização amadurecem segundo com paciência os mandamentos dos Shastras, repetindo, sem pressa por alcançar o êxito, os mantras recebidos nas iniciações e aperfeiçoando-se através de uma larga prática. Para que possam servir a riqueza, a beleza, a fama ou o poder, precisam ter o conhecimento da verdade. Consagra-te ao saber, portanto, e considera a riqueza como um desejo sem valor. Eleva-te e aceita o remédio capaz de preservar-te da velhice e da morte. O conhecer que toda riqueza e toda prosperidade, todo prazer e todo gozo são prejudiciais se não estão consagrados ao bem dos demais. Agora, Ramaji, está aqui a verdade suprema. Bem-aventurados aqueles que as escutam e 3 vezes benditos aqueles que, da sua realização, fazem o único objetivo da sua vida. Brahma é o intelecto, Brahma é a mente, Brahma é a inteligência, é a substância,
é solidez, é o princípio de todas as coisas. O universo inteiro é Brahma e, contudo, ele transcende infinitamente tudo isto. De fato, o mundo é nada, porque tudo é unicamente Brahma. Para além da existência de Brahma, não há nada que possa comprovar-se como absolutamente certo, e as Escrituras declaram: verdadeiramente, tudo é Brahma. Afasta-te do grandioso espetáculo deste mundo, que tão substancial é para a vista e tão absurdo para a experiência. É a guarida dos dragões do desejo lançando a venenosa espuma de suas paixões. Tenta abandonar os teus desejos e evitarás todas as dificuldades. Deixa de pensar em algo e o teu capricho por ele desaparecerá por si só. Inclusive, pisar uma flor é acompanhado de um esforço, mas nenhum esforço é necessário para destruir o teu desejo, porque desaparecerá por si mesmo se não pensares nele. Para colher uma flor tens que abrir a mão, mas para destruir os teus frágeis e enganosos desejos não tens que fazer nada. Separando os teus pensamentos dos objetos e fixando-os em Brahma, serás capaz de realizar o que para os demais é impossível. A total preocupação das nossas vidas é desejar e fazer, e em seguida desejar de novo. No entanto, quando extirpadamente toda a sua propensão inquieta, fica liberta de toda ansiedade. Abandona tua louca confiança nos fenômenos visíveis. Deixa tudo isso e permanece enraizado na consciência: sou o infinito. Os nossos desejos e as nossas aversões são como dois macacos que vivem na árvore do nosso coração. Enquanto o agitarem e o sacudirem com as suas brincadeiras e sobressaltos, não poderá haver repouso. Sexta conversa. Como pode, Senhor, aderir-se à impureza da mente, que está localizada na pureza eterna do Espírito Infinito, Brahma, não limitado pelo tempo nem espaço? Além disso, se não há, nem tem havido, e nem haverá jamais, outra coisa que a entidade espiritual, como e de onde surgiu nele semelhante impureza? Respondeu Vasistha: Bendito, bem-amado príncipe, observo que a tua compreensão se aproxima da via da libertação e colhe o perfume das flores que se abrem no jardim do paraíso. Contudo, ainda não é o momento apropriado para tu fazeres essa pergunta. Poderás fazê-la quando eu chegue à conclusão do tema. É preferível examinar a mente com cuidado, apercebendo-se da natureza dos seus atos e operações, que contribuem para provocar os renomados nascimentos dos humanos. A mente deleita-se com pensamentos sobre os objetos desejados. Então, assimilando a natureza destes, assume a mesma forma do que lhe proporciona o seu prazer. Já que o corpo está submetido à mente, molda-se na forma desta, exatamente da mesma forma que o vento se embalsama com o perfume dos maciços de flores sobre os que sopra. Os sentidos interiores, uma vez estimulados, animam os órgãos exteriores dos sentidos segundo as suas modalidades. Seja qual for a natureza que pelas suas disposições adote a mente, fica refletida na forma das suas atividades, a vontade e a ação. Os sábios do sagrado Yoga de Atma reconhecem que a mente, na sua essência, é Brahma, e recomendam a paz e o domínio de si mesmo como únicos meios de alcançar a libertação. Discípulo bem-amado, Rama tocou os pés do bem-aventurado sábio como sinal de grandíssima veneração.
Entende tu que a mente é a fonte de todas as regras e métodos, como o mar é a origem de toda pérola escondida em seu seio. Assim, os discípulos amados de seu guru, que desejam gozar da felicidade sem misturar o seu espírito, devem habituar a sua mente a permanecer nesse estado de felicidade. A mente que tem escapado da esfera do mundo fenomênico estará livre de todo prazer e de todo sofrimento, exatamente como o passarinho que sai voando pelos ares após romper o ovo e deixar o solo terrestre. Ó inocente Rama, não mantenhas inclinação alguma para com o mundo fenomênico. A ilusão sem realidade está repleto de temores e tendências más, e desdobra-se para seduzir a mente distraída. Os sábios chamam cenário mágico de Maya a nossa consciência do mundo, designando-a como aparição de ignorância, uma simples ideia e causa e efeito das nossas ações. Entende que é a mente enganadora quem desenvolve o mundo visível perante você. Desembaraça-te dela, pois. A meditação concentrada do yoga faz com que ele contemple e consagre ao santo yogi. E é isso que atenua as impressões de fora. E ao dissipar a mente de todas as coisas exteriores, mantém a estabilidade e a paz. Então a mente não presta atenção às suas reflexões interiores ou exteriores. Fica insensível tanto ao prazer como ao sofrimento, e experimenta em si mesma o deleite da unidade. A mente submetida a incessantes desejos parece-se com um claro firmamento obscurecido por nuvens. Uma mente assim, ó Rama, sofre como um morcego cego pela luz do dia, até que, desprendendo-se das suas falsas invenções, alcança o conhecimento do verdadeiro Deus e da felicidade sem fim. Da mesma forma que ao libertar-se do imaginário temor de um tigre na selva se reencontra o repouso interior, aprofundando a tua busca, descobrirás que não existe cativeiro no mundo. As noções, esse é o mundo e este sou eu, não são mais que erros da mente. Os caprichos assaltam-nos e depois afastam-se, tomando formas diversas, da mesma maneira que as nossas mulheres desempenham o papel de esposa durante a nossa juventude e de enfermeiras na nossa velhice. Quem tiver uma mente inclinada a saborear os prazeres da carne, deveria começar por reprimir essas propensões da mesma forma como se arrancam da terra as plantas venenosas. O homem nobre e sábio que quiser vencer os seus adversários deverá, em primeiro lugar, esforçar-se em submeter os inimigos interiores do seu próprio coração e de sua própria mente, assim como seu corpo e seus membros. Os homens mais afortunados são aqueles que têm a valentia de dominar a sua mente em lugar de submeter-se a ela. Eu reverencio esses homens puros e santos que adestraram a grande e perversa serpente da sua mente, enrolada no fundo do seu coração. Eles são quem repousa na paz interior e na serenidade do seu espírito. Os reis da terra, com os seus capitais materiais, não são tão felizes como os senhores das cidades do seu próprio corpo e os mestres da sua própria mente. O homem está à mercê das dificuldades deste mundo, assim como um pássaro caído nas águas do mar. Portanto, ó Rama, como se fosse um búfalo, saca com teu próprio esforço a tua mente fora do charco ilusório do mundo. O homem com uma mente não inquietada pela sucessão de alegrias e penas mundanas, nem pelas vicissitudes da doença e da morte, já não é um ser humano.
é como um yaksha. Nem o mundo é teu, nem tu és deste mundo. Não confundas o falso com o certo. Nunca alimentes na tua mente a ideia falaz de que serás dono de grandes bens e de coisas agradáveis, porque tu, como essas coisas, existe para o deleite do Criador Supremo e dono de tudo. A menos de que o bem de todos não se converta em teu próprio bem, não farás mais que adicionar travas aos teus pés. Inclusive, o bem do teu império é ilusão se é exclusivo e está separado do bem de todos os seres. Adora o sempre misericordioso, o infinito amor, como se trata-se da tua própria mente, e permanece na paz, dando paz a todos. 7ª conversa. Disse o príncipe Rama: diz-me agora, Senhor, como pode conseguir a libertação um ignorante ou um preguiçoso, um débil que nunca tenha frequentado a companhia de yogis, nem tenha recebido nenhuma instrução espiritual? Respondeu Vasistha: ó Rama, o ignorante que nunca tenha alcançado nenhum dos graus de yoga é arrastado pela corrente da reencarnação através de centenas de nascimentos, até que num nascimento ou outro tenha ocasião de adquirir a luz espiritual. Pode ocorrer também que o convívio com os santos chegue a sentir-se insatisfeito com o mundo e que isso conduza a um grau de yoga. Ó Ramaji, destrói a sensualidade. Esse é o primeiro grau. Por que utilizar muitas palavras quando se pode expressar-se com poucas? O desejo é a nossa principal escravidão e a sua ausência a nossa completa libertação. Quem possuir um sentido tenaz de egoísmo jamais se liberta dos sofrimentos da vida. É a negação desse sentimento o que proporciona a libertação. Quem está atado aos prazeres pensa que a beatitude do nirvana não é nada. Preferem a mundanalidade, a felicidade definitiva que outros tenham realizado. E quem assim se comporta é declarado homem ativo e enérgico. Semelhante homem mundano parece-se como uma tartaruga que, recolhendo a cabeça sobre a sua carapaça, a saca às vezes para beber a alga salgada do mar onde habita, permanecendo na mesma condição até que consiga, após muitos nascimentos, uma vida melhor, orientada para a sua salvação. Mas quem reflete sobre o nada do mundo e sobre a mísera posição que nele ocupa, não permite que a corrente das atividades que dia após dia exerceu o arraste no agora. Quando o homem começa a pensar de que maneira poderia subtrair-se das paixões e atravessar o tumultuoso oceano do mundo, é quando se recupera os sentidos. Quem despreza as fátuas distrações e as medíocres atividades dos homens, quem se entrega a atos meritórios, ao invés de insistir nos defeitos e imperfeições alheias, quem compromete a sua mente em atividades úteis, sem causar prejuízo a ninguém e se mostra indiferente perante todo prazer e gozo corporal, quem mantém conversas amistosas e compassivas e pronuncia as palavras oportunas no lugar adequado, de um homem assim se diz que está no primeiro estágio de yoga. Para ele, é um dever buscar a sociedade dos bons e moldar nela pensamentos, palavras e ações. Ele acostuma-se a livros sobre a filosofia divina e estuda-os com diligência. Medita no seu conteúdo e retém as doutrinas que têm o poder de salvá-la do mundo depravado.
Chega então ao segundo estágio de yoga, chamado estado de busca. Escuta dos lábios tradicionais a explicação dos shrutis, as regras de boa conduta e os métodos de meditação e prática de yoga. Desapega-se do seu aspecto exterior de orgulho e de vaidade, assim como da sua inveja e da sua avareza, da mesma forma que uma serpente se despoja na sua antiga pele. Tendo purificado assim a sua mente, dedica-se com devoção ao serviço dos instrutores espirituais e dos santos que lhe desvendam os mistérios da filosofia do yoga. Ascende então ao terceiro estágio. Aprende a estabelecer a sua mente com perseverança conforme os ensinamentos de yoga e consagra o seu tempo às conversas sobre temas espirituais e a boas ações para com os demais. O homem dotado de sabedoria que tenha chegado até este terceiro estágio permanece num estado de consciência independente tanto da objetividade como da subjetividade. Libertou-se do sentimento de ser, seja como sujeito ou seja como objeto dos seus atos. Sabe que toda união acaba em desunião e toda ganância terrena será perdida. Graças a essa convicção e à prática contínua de meditação e da virtude, chega com certeza a conhecer Deus dentro de si com clareza e vê o fruto na palma da sua mão. O conhecimento do Autor Supremo da criação penetra-o da segura convicção de não ser eu, senão Deus, quem faz tudo no mundo. Tendo renunciado ao seu sentido de individualidade, o homem assim já não está apegado a nada no mundo. O contentamento é um agradável perfume na mente e os atos virtuosos são tão belos como pétalas de rosa. A flor do discernimento interior abre-se como um botão de lótus sobre os efeitos dos raios de sol da razão. A flor do discernimento interior abre-se como um botão de lótus sobre os efeitos dos raios de sol da razão e produzem o fruto de santidade no jardim do terceiro estágio da prática de yoga. O cumprimento, inclusive parcial, destes graus de yoga de Atma é suficiente para anular o mau karma do passado. A estes 3 estágios, ó Ramaji, chama-se em conjunto estado desperto, porque o yogi conserva nele a percepção das diferenças entre as coisas. O yogi assim merece veneração, unicamente realiza ações justas, ele cumpre com constância os seus deveres sociais. Quem consagrou a sua mente ao yoga com zelo total e inquebrantável e vê todas as coisas numa mesma luz, considera-se que tem alcançado o 4º estágio de yoga. Quando o erro da dualidade se tenha desvanecido e o conhecimento da unidade interior brilha com resplendor soberano, o yogi encontra-se nesse 4º estágio e observa o mundo como uma visão do seu sonho. O 5º estágio é um grau de imensa felicidade, que não é outra que a felicidade da visão de Deus em todas as partes. Ó Ramaji, o yoga eleva-se acima disso e, descendo através da sua mente às regiões inferiores, serve nos demais ao seu próprio si mesmo. O 6º é o estágio da libertação e vida, ó Ramaji, no qual ambas, unidade e dualidade, desaparecem. Quem o alcança submerge-se no êxtase divino dentro e fora de si e encontra-se na posse de poderes superiores. Contudo, parece humilde à primeira vista. O 7º estágio
é impossível de descrever com palavras e supera os limites da terra e do céu. Dele disse que é parecido ao estado de Shiva e Brahma. Oitava conversa. Disse o príncipe Rama: Senhor, as tuas palavras suscitam na minha mente uma dúvida semelhante a uma nuvem outonal, e rogo-te que a dissipes. Diz-me, Senhor, tu que possuis perfeitamente o conhecimento espiritual, por que não se vêem subir aos céus os corpos dos libertados em vida? Respondeu o bem-aventurado Vasistha: Deve saber, ó Rama, que o poder de subir aos céus e voar pelos ares pertence de forma natural a todas as criaturas voadoras, como os insetos e os pássaros. Os diversos movimentos que se vê produzirem-se nas diferentes direções estão de acordo com as tendências naturais dos corpos e não são desejados pelo yogi liberado. Voar pelos ares não representa nada desejável para o yogi libertado em vida. Pessoas não espirituais, não libertadas e ignorantes podem adquirir facilmente o poder de voar mediante procedimentos físicos artificiais, como mantras ou outras práticas de yoga inferior. Voar não é ocupação do yoga espiritual. Ele não se interessa a não ser pelo conhecimento do espírito. Entende que toda tendência terrena está engendrada pela cegueira espiritual. Seria então o verdadeiro yogi aquele que submergisse nessa ignorância grosseira? Quem seguir semelhante carreira, com o bem-estar temporal como meta, deve estar cego em relação ao seu futuro bem-estar. Mediante mantras e outros métodos é possível, tanto para o sábio como para o ignorante, adquirir o poder de voar pelos ares. Mas o verdadeiro yogi mantém-se à distância dessas coisas e não as deseja. Encontra o contentamento em si mesmo e o descanso em Brahma. Permanece impávido o tempo todo da mesma maneira que o oceano não se vê em nenhum modo afetado pelos muitos rios que desembarcam nele, e prossegue a sua adoração e a sua meditação sobre o Espírito Divino que reside na sua própria mente. O príncipe Rama prostrou-se aos pés do seu mestre, e o bem-aventurado Vasistha o benzeu beijando-lhe a cabeça, e então continuou: Entende, ó nobre príncipe, que o ser possuído pela mente é a causa das desgraças e que extingui-la em Deus é a fonte da felicidade. A mente assaltada por desejos vãos, a causa dos objetos perecíveis, está sujeita a repetidos nascimentos, que são fonte de aflições sem fim, enquanto que aquela que é penetrada por qualidades carinhosas deseja o maior bem para todos os seres e libertou-se das angústias dos renovados nascimentos deste mundo de dor. O corpo é semelhante a uma árvore revestida pelas plantas trepadoras das suas ações, enquanto a avareza é como uma enorme serpente que se enrola ao redor do seu tronco, enquanto que as nossas paixões e desejos são os pássaros que nele nidificam. O mundo não é senão uma criação da nossa imaginação, da mesma forma que as crianças imaginam um duende oculto na escuridão. O nosso conhecimento dos objetos é tão enganador como a aparência do movimento de uma montanha para o passageiro de um barco. Todas as aparências são a manifestação do erro ou da ignorância,
e dissipam-se ao adquirir o justo conhecimento. Ó Rama, discípulo bem-amado, deixa as coisas materiais e busca o Uno universal, fundamento de toda a existência. Aprende a conhecer essa unidade como totalidade de todos os seres e como Uno único, digno de adoração. Pensa que todos os corpos pertencem à única essência comum e goza da completa beatude, dando-te conta de que tu és ela, que abarca todo o espaço. Aquele em quem se dissolve toda a existência finita permanece em si mesmo sem mudanças. Quem o conhecer em si próprio si mesmo não pode sofrer dor, se não gozar da completa beatitude nele. Todas as coisas criadas são percebidas no espelho da sua inteligência, como as sombras das árvores da ribeira do rio refletem-se nas águas límpidas que correm junto aos seus pés. É mais brilhante que a coisa mais brilhante, mais escuro que a coisa mais escura. Ele é a base de toda a substância e supera por todas as partes a extensão do espaço. Príncipe bem-amado, com ardor esforça-te em residir nesse supremo estado de felicidade. Portanto, ó Ramaji, sê profundamente sábio, ainda que sincero e doce nas tuas conversas. Observa todas as coisas na única e imutável luz de Atma, que em tua mente não entre nem o temor à escravidão, nem a impaciência pela libertação. Vive na verdade, na meditação, e escuta com reverência os ensinamentos sagrados que saem dos meus lábios ou de qualquer outra fonte. É necessário escutar os sastras e comentá-los, porque inculcam os textos sagrados com doçura e infundem na mente o delicioso bálsamo do verdadeiro conhecimento. Da mesma forma que podemos perceber os raios de sol que banham os muros de uma casa, graças a nossos órgãos visuais, assim, a luz do conhecimento espiritual penetra na mente dos homens quando escutam os shastras, graças aos seus ouvidos. É o ensinamento que melhor nos oferece o conhecimento da verdade, e é o verdadeiro conhecimento que nos proporciona a serenidade, que nos permite dormir no esquecimento desperto e tumultuoso mundo. O príncipe Rama inclinou-se perante o sábio iluminado e disse: Ó Senhor, és-me mais querido que a minha própria vida. A tua presença e a tua palavra fizeram brotar deste lugar doces gotas de alegria e santidade. De verdade, a companhia dos virtuosos é a felicidade suprema do homem. O rei, a rainha e os ministros levantaram-se em sinal de veneração. Tocaram os pés do bem-aventurado sábio, ofereceram-lhe flores, águas e presentes, e ele, abençoando-os, disse: Om Tat Sat Shanti Shanti Shanti. Nona conversa. Disse o bem-aventurado Vasistha: numa região do norte, entre os cumes dos Himalaias, há um cume chamado Kalaisha. Ali é onde Shiva, a grande divindade, passeia observando as cascatas que brotam das cavernas da montanha e voltam a ser engolidas por elas. Ali, uma vez viveu uma raça de homens que tinham Surgu como chefe. Era poderoso, hospitaleiro e reflexivo. Os sábios acostumavam-se a viajar,
aliviando os sofrimentos e reduzindo a ignorância. E assim aconteceu que, um dia, o sábio Mandávya visitou esse povo. Surgu deu as boas-vindas ao sábio e disse: Sinto-me tão sumamente satisfeito de receber esta visita, como a terra quando chega a primavera. O pensamento das recompensas e castigos que distribui entre os meus súbitos atormentam sem cessar o meu coração. Digna-te, pois, bem-aventurado sábio, a aliviares-me desta dor e permite ao sol da paz e da serenidade iluminar a obscuridade da minha mente. Mandávya respondeu: Ó príncipe, com o esforço e com a confiança nas próprias forças, é como as dúvidas da mente se fundem, como a neve por debaixo dos raios de sol. O autoconhecimento, príncipe, é também essencial. Pergunta-te na tua mente: quem sou eu? O que é esta nossa vida e o que é essa morte que nos espreita? Seguramente essas perguntas conduzir-te-ão ao discernimento. Quando refletindo sobre a condição da tua mente, chegues a conhecer a tua verdadeira natureza, permanecerás imperturbável tanto perante a alegria como perante a pena, e serás firme como uma rocha. Aos desapaixonados honramos como aos mais afortunados dos homens, e quem conhece esta verdade conserva o contentamento interior e é um sábio. As grandes almas evitam preocupar-se das coisas exteriores para poder contemplar por a luz do Espírito Supremo em seu próprio interior. Até que não te tenhas libertado das amarras pelas tuas bugigangas particulares, não poderás ter nenhuma visão do Espírito Universal. Apenas após o desaparecimento de todo o interesse pelo mundo, o Espírito Transcendente se dá a conhecer. Desfaz de todo sentimento para com as coisas particulares e terás o conhecimento do que é universal. Começarás a compreender o Atman que engloba tudo. Apenas a condição de empenhares-te em conhecer o Supremo Espírito, com todo o coração e com toda a mente, e de sacrificar nessa busca qualquer outro objeto ou intenção, se converte na possibilidade de conheceres esse Espírito em sua plenitude. Todos os objetos visíveis que parecem ligados pelo fio das causas e dos efeitos são criação da mente, que os mantém unidos como o cordão segura as pérolas de um colar. Aquilo que permanece por detrás da dissolução da mente e dos seus corpos criados em somente Atman, que é o Deus Supremo, aquele que é mais exaltado que tudo. A causa da felicidade e miséria humanas consiste numa falsa representação da faculdade de entender. Este mundo é um cenário instalado pela mente, que age como protagonista enquanto o Atman assiste silencioso como espectador da obra. Contempla esta maravilhosa esfera do intelecto que agora brilha sobre mim com todo o seu esplendor, e eu te saúdo, ó luz santa, a quem vejo perante o meu resplendor. O chefe Surgu reinou 100 anos nesse estado de iluminação, após o qual, por impulso próprio, abandonou a habitação do seu frágil corpo. Essa mente inteligente, libertada da servidão da reencarnação, converteu-se uno com o Espírito Imaculado e foi absorvida no Supremo Único, da mesma forma que o ar contido no recipiente se une com o firmamento que o engloba todo, quando assim o recipiente se quebra. Então o bem-aventurado Vasistha continuou: estes são alguns dos ensinamentos desse nobre príncipe
ó Ramaji, que te ofereci para o bem da humanidade. O que é Samadhi? A insensibilidade da mente ao tumulto do orgulho e ao rancor é conhecida pelo sábio pelo termo Samadhi. Quando a mente é inquebrantável como uma rocha, resistindo com firmeza ao vento rugente das paixões, está em Samadhi. Sou puro, iluminado e plenamente consciente em todos os momentos. A minha mente está tranquila e o meu coração descansa em qualquer circunstância. Nada poderia perturbar o doce repouso da minha mente, ancorada numa comunhão ininterrupta com o Santo Espírito, Brahma. Nada há no mundo que possamos considerar como anterior a nós, porque tudo que brilha e reluz aqui na realidade não é nada e está desprovido de valor intrínseco. Como aqui não há nada que possa desejar, tampouco há nada que me repira, porque a ausência de uma coisa também implica a ausência do seu contrário. O sábio silencioso que conhece tudo, que é santo, tranquilo e sereno dentro de si, jamais é molestado por uma mente rebelde. Com a segurança que proporciona ao serviço, ao Mestre, a mente dotada de sabedoria recebe o saber e medita para salvar-se do oceano deste mundo, exatamente como um viajante obtém de o banqueiro o batel que lhe permitirá atravessar o rio. 10ª conversa. Disse o bem-aventurado Vasistha: este mundo está feito de realidade e de irrealidade e leva o selo do Todo-Poderoso. Está constituído de unidade e de dualidade e, no entanto, está livre de ambas. O intelecto caído que se assemelha a si mesmo ao corpo encontra-se realmente confinado nele, mas quando sabe que é idêntico ao puro Atman, liberta-se do seu confinamento. Brahma é tudo em todos, é perfeita paz, sem segundo, sem equivalência nem comparação. Como infinito, estende-se mediante o seu próprio poder e abre o seu intelecto em 3 direções diferentes: criação, preservação e dissolução. Uma vez dominada a mente e que os seus sentidos e órgãos se tenham concentrados em Atman, aparece perante ela uma luz deslumbrante que apaga o mundo irreal, como desaparecem as trevas da noite perante a luz do sol. O mundo imaginário retira-se da vista e cai como uma folha morta, e Shiva fica como uma semente murcha, sem poder de crescimento nem reprodução. O intelecto, solto da nuvem da ilusão que cobria a mente enganada, brilha com o resplendor de um claro céu de outono. Agora, falei-te, ó Ramaji, da submissão e rebaixamento da mente, primeira etapa com vista à sua santificação pelo yoga. Em seguida, falar-te-ei da segunda etapa, que é a edificação e fortalecimento do intelecto. Continua com paciência, valentia e zelo incansáveis as tuas meditações e o teu autoexame e adora a Deus no santo yoga. Recorda que, se uma mente é mesquinha, cobiçosa ou se crê superior às outras, não poderá ver a Deus. Com a inquebrável perseverança nesta via, o peregrino realiza um largo caminho até um estado que supera todas as minhas possibilidades de descrição, mas o qual o santo adepto pode ter experiências ao longo do seu trajeto. Nesse estado iógico, tudo é paz e bondade. A sílaba Om é o símbolo da totalidade. Aprende agora o método de adorar Deus
Ó discípulo bem-amado, na adoração, em todas as suas formas, deves deixar de pensar no teu corpo e separar a tua mente da tua personalidade. É necessário que a tua mente se aplique assiduamente sob as direções do teu mestre, em pensar no espírito puro e imaterial que a partir de dentro é testemunha dos feitos e gestos do teu corpo. A verdadeira adoração consiste apenas em meditar interiormente, sem nenhuma forma exterior. Obriga, pois, a tua mente à adoração do Espírito Universal dentro de ti. Ele é a forma do intelecto, a fonte de toda luz, e tão resplandecente como milhões de sóis. É a luz interior da mente. A sua cabeça e os seus membros elevam-se acima dos céus. Os seus pés de lótus descem mais abaixo que o mais profundo abismo do espaço. Os mundos que evoluem uns sobre os outros não ocupam mais que um canto do seu imenso seio. O seu resplendor supera os limites do vazio ilimitado. Para cima, para baixo, nos 4 pontos cardinais e para todas as direções do espaço, estende-se sem jamais diminuir e sempre sem fim. Contém em si mesmo a esfera deste mundo, assim como de todos os outros mundos, como as suas montanhas e tudo o que se acha neles, e o tempo irresistível que sem cessar os precipita para a frente, é o guardião no umbral da sua eternidade. Encontra-se no centro de todas as coisas, das que constitui o seu único dispensador de força e de energia. Isso és tu. Adora-o dentro de ti, pois ele não exige que se seja iluminado, nem que se queime incenso. Com a contínua conversa sobre este tema sagrado e reiniciando constantemente a sua busca, quando se interrompe, chega-se a ser plenamente consciente de si mesmo. A oferenda de um coração purificado e libertado, tanto do desejo como da aversão, resulta de uma forma mais agradável que joias preciosas e que as mais perfumadas flores. A melhor meditação é a que se acompanha da oferenda de si mesmo ao Senhor. Quem adora o Senhor, assim durante 1 hora completa, obterá a recompensa de cumprir o sacrifício do Raja. E praticar esta forma de adoração à meia-noite corresponderá ao mérito de realizar 1 milhão de sacrifícios. Quando os benéficos raios da misericórdia iluminam a mente do yogi e a doce influência da simpatia alcança o seu coração, então ele é o mais agradável e o mais apropriado para servir, mediante meditações iógicas, ao Senhor que reside em seu interior. Quando o homem tiver controlado as turbulentas paixões da sua mente, graças à retidão do seu juízo, e tem estendido sobre o seu coração e a sua mente o suave manto da compaixão e do contentamento apaziguador, então deve adorar a divina serenidade dentro de si. Deve-se meditar em Atma e servir o Mestre tanto em alegria como em pena. Nunca lamentes o perdido e utiliza o que possuas. Adora o Espírito Supremo na tua mente e na tua alma com constância e sem desfalecimento. Pelo bem de todos os seres vivos e pela salvação do universo, mantenha tua constância inclusive entre as atividades iníquas dos homens e permanece fiel ao teu voto de estar santamente consagrado o tempo todo a Brahma. Deixa de pensar em ti mesmo como tal ou tal pessoa. Evita tudo trivial e, sabendo que tudo é uno, universal, permanece firme no teu voto de adoração ao Espírito Supremo, Brahma.
Situado no mundo de sofrimento, o homem não deveria prestar nenhuma atenção ao espetáculo das mais ou menos graves calamidades que se apresentam perante a sua vista. Não se trata mais do que tintas e tonalidades fugitivas que pintam a vazia abóbada do céu e que rapidamente se desvanecem no nada. Qualquer que seja o sacrifício oferecido para servir ao Senhor, entende que a equanimidade da mente é a melhor oferenda e a mais eficaz. A equanimidade tem um agradável sabor e possui o poder sobrenatural de transformar tudo em ambrósia. A equanimidade dilata o coração e regozija a mente, tal como inunda a luz do sol a abóbada celeste, e considera-se esta a devoção mais elevada. Confiando no discernimento correto combinado com o hábito da calma, os homens chegam a ser capazes de atravessar as obscuras e perigosas torrentes deste mundo. O homem virtuoso, tranquilo e sereno, benévolo com todos os seres vivos, experimenta a benéfica influência da verdade suprema que se manifesta na sua alma. Quem tem uma mente tão serena como a claridade da lua, seja em vésperas de uma festa ou de uma batalha, ou inclusive no momento da morte, esse, na realidade, é um santo. Quem com o olhar satisfeito infunde sobre todas as coisas ao seu redor o esplendor da sua benevolência, esse é chamado de santo. Quem não tolera na sua mente as tribulações desta vida, por graves e persistentes que sejam, e não se vê a si mesmo dentro do marco do seu corpo, esse é conhecido por um santo. Ó príncipe virtuoso, quem quer que acolha com fé e piedade estas palavras que digo, com certeza crescerá dia após dia no conhecimento de Deus. Todo sofrimento cessa para quem medita no seu interior estes ensinamentos espirituais. Quando se pôs o sol, difundindo seu ouro sobre o horizonte, e os lótus do lago encerraram as suas pétalas, o bem-aventurado sábio Vasistá terminou seu discurso. O imperador e a família real tocaram os pés do sábio e o encheram de ofertas, de prata, ouro e pedras preciosas. Os devas fizeram chover flores celestiais sobre os assistentes, exclamando: Jai, Jai, Jai.